Olá, boa tarde. São 13 horas e 30 minutos em Brasília e como forma de prevenção ao coronavírus, o jornalismo da TV Senado passa a atuar de forma diferente, fora do estúdio. E alguns colegas meus vão trazer informações diretamente de suas residências. Mas o mais importante é que você, cidadão, vai poder continuar acompanhando o que de mais importante acontece aqui no Senado, no Brasil e no mundo, especialmente em um momento em que a comunicação social é muito importante. Bom, vamos então às notícias. Amanhã haverá a segunda votação com o sistema remoto aqui no Senado. E ao meu lado está o senador Everton, que foi o relator da medida de calamidade pública, e ele está ajudando os seus colegas senadores também nesse momento de implementação dessas novas votações, não é isso, senador? O senhor está com o seu microfone aí, poderia dizer para nós aí como é que está tudo pronto? Parece que vai haver uma novidade na forma como os senadores votam amanhã, é isso? Na verdade, os senadores estão todos sendo auxiliados e ajudados pela equipe do Prodacem, pela Secretaria-Geral da Mesa, através do Bandeira e da doutora Ilana, que criaram todas as condições para podermos implementar esse sistema inovador no mundo. Todo o mundo, o Senado do Brasil é o primeiro a implementar esse sistema de votação remota. Ao contrário da votação passada, da sexta-feira última, nós conseguimos já no domingo, participamos de uma sessão onde o Bandeira coordenou novamente, simulando uma votação de uma matéria importante, e lá nós conseguimos já um dispositivo que estava faltando. Então, para a sessão de amanhã, nós acreditamos que já estará à disposição, que é justamente a disponibilização imediata, na hora da votação, de uma senha individual de acesso para cada parlamentar, para que, através dessa senha, dentro do aplicativo, nós possamos implementar, proferir o nosso voto. Assim, para o presidente da sessão recolher os votos, ele não vai precisar fazer aquela votação nominal como foi feita na votação de sexta-feira. Com isso, nós vamos economizar no mínimo 2 horas de relógio, porque aí você abre individualmente para cada senador presente na sessão remota, você tira aí mais ou menos 2 horas de relógio. Então, na hora que ele abrir, ele fala, olha, nós temos 30 minutos para fazer a votação remota. Então, o parlamentar vai poder, dentro daquele prazo, 30, 1 hora, o prazo que foi estabelecido, porque é bom lembrar que todos os procedimentos são por acordo. Então, o Colégio de Líderes, a mesa diretora, o presidente Davi, que está se recuperando, ele sempre desde o início dessa ideia, ele disse, olha, essas votações são apenas por acordo, matérias extremamente urgentes que são necessárias, como é o caso, por exemplo, de amanhã. Nós vamos votar amanhã a medida provisória 899, porque ela vence na quarta. Então, o Senado precisa votar ela para que dê essa resposta importante sobre a questão das dívidas, da renegociação das dívidas, e é importante que a população, as empresas estão aguardando essa matéria tão importante, e nós vamos votá-la amanhã para que ela não seja caducada e essas empresas não sejam prejudicadas. Não tem nenhuma polêmica relacionada a essa medida provisória, não é, senador? Olha, até onde se sabe, não. Não veio com muita novidade da Câmara e, claro, vai ter um ponto aqui, outro ali, mas nada que venha prejudicar a votação. O importante é ser votado. Tá certo. Hoje vai haver um teste marcado agora à tarde, na verdade, para acertar os últimos detalhes desse mecanismo de votação. E amanhã, então, a partir das 3 horas da tarde, está marcada essa sessão deliberativa remota. Bom, eu vou pedir ao senador que faça a gentileza de aguardar um pouquinho. Nós vamos seguir com o nosso telejornal e falar sobre outra medida provisória. Essa mais polêmica, o governo editou ontem uma medida provisória que mexe nas regras trabalhistas durante essa pandemia do coronavírus. E vamos ver então o material que o nosso colega jornalista Silvio Guedes preparou explicando o que traz essa MP. Vamos ver. Boa tarde. Bem, com uma série de medidas trabalhistas válidas durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus, a medida provisória 927 foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial na noite de domingo. A mais importante regra da MP é permitir a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. O que isso quer dizer? O empregado não trabalha e o patrão não precisa pagar o salário. Nessas situações, você não vai ser mandado embora, mas também não vai receber. Para suspender o contrato, basta um acordo entre patrão e empregado. Não há necessidade da intervenção do sindicato ou de convenção coletiva.
Nesse período de suspensão, o empregador pode dar uma ajuda compensatória mensal ao trabalhador e o valor será decidido de comum acordo entre os dois. Também nesses 4 meses, a empresa deve oferecer um curso ou programa de treinamento profissional não presencial. Diferentemente do que chegou a ser noticiado, a MP não permite a redução de jornada de trabalho e de salário. Outras medidas previstas na medida provisória são a mudança para o teletrabalho, a distância ou chamado home office, a antecipação de férias individuais com prioridade aos trabalhadores dos grupos de risco do coronavírus, a concessão de férias coletivas e não há limite para o número de empregados, o aproveitamento e antecipação de feriados, a adoção do banco de horas com compensação feita em 18 meses, e a suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia de março, abril e maio de 2020, que serão pagos pelo empregador em 6 meses sem multas ou juros depois da crise. Por fim, a antecipação do abono salarial. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio, 55% em abril. Bom, meus amigos, essas eram as informações. Um forte abraço, muito obrigado. Bom, e vamos ver um pouco da repercussão dessa medida provisória aqui no Senado. O senador Flávio Bolsonaro divulgou agora há pouco na internet um vídeo do secretário especial da Previdência, Bruno Bianco. E também o senador Alessandro Vieira também fez declarações. Vamos ver aí esta reportagem. Olá pessoal, quero falar com vocês sobre a recém-editada medida provisória 927. Uma de 2 medidas que visam especialmente a proteção do emprego, foco do governo junto com a proteção da saúde de brasileiros e brasileiras. Dentre várias medidas de desburocratização, essa primeira MP trata da antecipação de férias individuais, da antecipação de férias coletivas e trata também do que chamamos de layoff, uma medida que já tinha na Constituição, que é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para qualificação. Essa suspensão, obviamente, será em acordo entre empregados e empregadores, terá sim uma parcela paga pelo empregador para a manutenção da subsistência e da vida do empregado e também, no futuro, a próxima MP trará para todas as hipóteses de suspensão e também para as hipóteses de redução de jornada com redução do salário, a possibilidade de antecipação do seguro-desemprego. O governo acaba de editar a MP 927, que regulamenta, dentre outras coisas, a suspensão do contrato de trabalho. É importante fazer isso, mas é preciso respeitar uma ordem de prioridades. A prioridade agora deve ser garantir a renda mínima do cidadão. Como é que você vai comunicar que o contrato de trabalho pode ser suspenso unilateralmente e você não garante para o cidadão uma forma de manter a sua subsistência? Está errado, precisa ser corrigido e acreditamos que o governo vai tomar as medidas de correção ou o Congresso o fará. O que nós não podemos, num momento de crise grave, é perder o foco. É preciso garantir renda para o cidadão, garantir rede de logística para a saúde e, mais adiante, resgatar a nossa economia. Mas tudo isso vai ter que ser feito com muita calma, foco e inteligência. Bom, nós vamos voltar a conversar com o senador Everton, que é líder do PDT aqui na casa, aqui no Senado. Senador, qual é a sua opinião sobre essa medida provisória? Os empresários vão ter dificuldades, porque tem menos movimento na rua. O próprio governo vai ter dificuldade de arrecadar. Essa medida provisória, como é que o senhor tem avaliado o texto que chegou? Olha, em toda a minha vida política, apesar de eu ser novo, um dos mais jovens da casa, mas com 2 mandatos de deputado federal e agora, e tudo que você lê, vê na literatura, eu nunca vi uma medida provisória de tamanha insensibilidade e fria, crua, ruim, mal redigida como essa. Nós estamos extremamente indignados. O PDT vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos derrubar essa medida provisória. Fiquei muito feliz agora há pouco em ler o noticiário, onde o presidente da Câmara dos Deputados também critica ela, o Rodrigo Maia, onde ele diz que ela foi mal redigida e que precisa seriamente ser pensada em ser devolvida para sentar com o governo e tentar negociar um texto. Você imaginar que liberar a empresa para mandar trabalhador para casa e deixar de pagar o salário dele durante 4 meses vai ajudar a enfrentar a crise, meu amigo, ela vai ficar mais aguda ainda. Esses trabalhadores, eles precisam de uma camada e de uma proteção social. E agora você tem que proteger o trabalhador, assim como tem que proteger a empresa. Ô Paulo Guedes, ô Bolsonaro, nós precisamos de medidas aqui, aprovamos a calamidade pública, foi para lhe dar as condições dentro da lei de responsabilidade fiscal de você agir. Nós não estamos discutindo agora a questão orçamentária
discutirem nem economia, nós estamos discutindo a vida das pessoas, o emprego delas e a dignidade dos trabalhadores. O momento agora de enfrentar o coronavírus não é o momento de implementar reformas, principalmente contra o povo. Veja lá o seu seguidor, o Trump. Todos os grandes países neoliberais do mundo estão fazendo medidas que protejam os empregos e protejam as empresas. Nós estamos, sim, indignados, porque isso não pode existir. Eu não acredito que alguém tenha a coragem de mentir descaradamente sobre uma situação dessa. Eu vi agora há pouco a rede social do presidente e dos filhos dele, dizendo que é mentira, que eles não estão dizendo isso. Me provem lá no texto está claro na medida provisória, em momento algum lá vocês falam como que esse trabalhador que vai deixar de receber o salário dele, como é que ele vai ser indenizado. Como que isso vai funcionar? Não tem. As empresas e o empregador precisam de ação concreta, de dinheiro circulando no país. Um momento de crise desse, é o Estado tendo que funcionar. Esqueçam esse negócio de Estado mínimo agora é Estado máximo. É o Estado protegendo o cidadão que não tem condição de pagar energia, é o Estado protegendo o cidadão que não tem condição de pagar a água, que não tem condição de comprar comida, é o Estado protegendo as crianças, é o Estado protegendo a sociedade. Crise econômica se resolve depois. Agora nós temos que resolver a vida das pessoas. Ok, obrigado, senador. Essa, então, é a opinião do senador de oposição, senador Everton, que é líder do PDT aqui no Senado. O jornalismo da TV Senado mostra todos os lados e indica para o telespectador essa situação. Então, na verdade, o senador propõe que haja uma alteração nessa medida provisória. Olha, eu peço a vocês, peguem a carta da FIEMA, da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Eu falei FIEMA porque lá no meu estado a Federação da Indústria lá é a FIEMA. Lá na carta da CNI, nem os próprios empresários pediram tanto quanto o governo deu. Vejam só, em momento algum lá na carta, os empresários do Brasil pediram nesse primeiro momento dessa crise para absorver, para tirar além de ilegal. Você não pode tirar salário durante 4 meses de trabalhador e depois dizer que ele pode voltar. Lá não tem no texto, repito. Bolsonaro, se te disseram que estava lá no texto, leia o texto. Não está escrito lá que depois de 4 meses esse trabalhador está protegido e pode voltar para o emprego dele. Além de você estar rasgando a Constituição, rasgando a CLT, você está cometendo um grave crime de lesa pátria, que é tirar direito de trabalhador. Essa MP, nós estamos batizando ela de MP da peste, porque ela é pior que um coronavírus. Ok, senador, obrigado pela sua participação aqui. Ao longo do nosso telejornal, a gente volta com outras informações e opiniões sobre esse assunto. Bom, vamos ver agora uma reportagem sobre o início da campanha de vacinação. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, falou sobre a importância de se vacinarem os idosos e o pessoal da saúde neste primeiro momento. Vamos ver. Idosos, se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. Portanto, nós vamos vacinar 60 anos acima, idosos. Bom, agora vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Acrisio, que está na residência dele, por medidas também de prevenção ao coronavírus. Ele está numa faixa de idade, uma faixa etária, que o Senado aqui determinou como que esses servidores tivessem de fazer o teletrabalho. Mas graças à tecnologia, à competência aí dos técnicos da TV Senado, ele pode entrar e conversar com a gente. Boa tarde, Paulo. Que informações você nos traz hoje? Boa tarde, Thiago. Muito obrigado. A informação que eu trago é o seguinte: chegou a hora de todos nós fazermos a nossa parte. Começou hoje a vacinação contra o vírus influenza, conforme o ministro antecipou, e é muito importante. Eu quero chamar a atenção para o calendário. Vai ter vacina para todo mundo. O calendário foi escalonado para que todo mundo possa comparecer sem haver aquele atropelo. É claro que no início há alguma adaptação e a gente precisa tomar cuidado para não haver aquele distanciamento social. Eu fui lá conferir como foi o início do dia da vacinação, mas antes eu queria dizer 2 palavrinhas. Primeiro, sobre o calendário. O calendário, a partir de hoje, sempre a partir de, não existe um final, todo mundo vai tomar vacina.
A partir de 23 de março, são os profissionais, são os idosos e os profissionais da saúde. A partir do dia 16 de abril, são as pessoas com doenças crônicas, os professores, profissionais da segurança e salvamento. A partir de 9 de maio, são as mulheres grávidas, as mães pós-parto, indígenas e pessoas com deficiência. Bom, repetindo, vai ter vacina para todo mundo. Eu fui conferir hoje lá e vi uma certa confusão no posto de saúde aqui em Brasília, mas ainda é fruto da adaptação. Eu quero lembrar que se todos aqueles que aplaudem, nós aplaudimos os profissionais de saúde, devemos continuar aplaudindo, devem tratar com respeito, devemos tratar com respeito os profissionais que atendem nos postos de saúde. Eles não são obrigados, não há pessoal suficiente para organizar fila e ficar fiscalizando, olha, 2 metros distante de um para o outro. Vocês vão ver na reportagem que eu fiz que houve um certo atropelo, mas são coisas do primeiro dia. Aconselho que as pessoas se informem através do Disque Saúde, telefone 136, ou através do site do Ministério da Saúde, saude.gov.br. Ou então, para aqueles que têm celular, baixar o aplicativo Coronavírus SUS. Esse aplicativo vai dar, inclusive, a localização do posto de saúde, da unidade básica de saúde, mais próximo da sua residência. Tiago, então eu queria mostrar agora a minha experiência hoje, no primeiro dia de vacinação aqui em Brasília. A matéria a seguir, por favor. No primeiro dia da vacinação contra a gripe, meu objetivo era chegar cedo. Logo descobri que o elevador estava retido, mas por uma boa razão. O condomínio tem mais de 600 apartamentos e agora a norma diz que qualquer entrega tem que ser feita na portaria do bloco, evitando a circulação nos corredores. Peguei meu cartão do SUS e fui. Em vez de engarrafamento, nenhum tráfego, ruas vazias, mas não por muito tempo. Quando cheguei ao posto 13 da Asa Norte, dei de cara com 2 filas. Uma de automóveis, outra de pedestres, e nesta as pessoas pareciam muito próximas das outras. Mantendo a devida distância, perguntei a quem estava ali há mais tempo que eu. Desde as 7 da manhã? Das 7 da manhã, mas tinha gente aí dentro das 5. É? Só que foi bagunçado, não sabia o que ia fazer. Como é que foi a informação aí? Não tem informação. Eu cheguei aqui, era 6h40 da manhã, que eu vim deixar um cliente aqui. E não tinha essa fila de carro ainda, era só a fila das pessoas que estavam aguardando aí do lado de fora mesmo. O pessoal deixava o carro aqui e seguia para a fila lá para aguardar para vacinar. Bom, Paulo, eu gostaria de te perguntar para você se você teria, até como médico, né, que além de jornalista você é médico, alguma recomendação final a nos fazer nessa participação no nosso Senado Notícias de hoje. Eu reforço a necessidade de se informar sobre onde é o posto de saúde, isso está disponível, acesse o site, ligue para 136, o telefone do Ministério da Saúde, é o Disque Saúde, ou então o site do Ministério da Saúde. É fácil. Vai ter vacina para todo mundo, não há necessidade de nenhum atropelo. E, mais uma vez, eu peço que em homenagem, em respeito aos profissionais de saúde, que a gente tenha paciência, nós tenhamos todos paciência de aguardar na fila, manter a distância, aquele distanciamento social, e tudo vai dar certo se nós colaborarmos. Tiago, obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelo seu trabalho, pela sua participação. E voltando a falar sobre a medida provisória que pode mexer nos contratos de trabalhos, nos salários, nós vamos aqui ler a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele escreveu hoje na internet: esclarecemos que a referida medida provisória, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. Essa aí, então, a declaração pública do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, então vamos ver agora no nosso telejornal a última reportagem de hoje. É sobre um ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, advertindo as pessoas para não acreditarem em áudios que recebam pela internet que sejam atribuídos a ele, ao ministro da Saúde. Ele disse que não vai gravar áudios assim, nunca gravou, e que existem pessoas espalhando notícias falsas, como
se fosse a voz dele. Então vamos acompanhar o que ele declarou aí para que nós fiquemos tranquilos. Eu não gravo absolutamente nada de áudio, nunca fiz, não sei nem como usa. Tudo que eu falar vai ser dito claramente, sempre à frente aqui das câmeras. É uma maneira que a gente tem de nos posicionar em relação aos fatos. Muito bem, são 13 horas e 50 minutos. Essa foi a nossa edição. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Sempre vale a recomendação das autoridades em saúde. Fique em casa, você também pode ajudar o país a combater o coronavírus. Até a próxima.